Fala pessoal, ligado no YouTube, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet, com destaque nesta quinta-feira para os jogos de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também futebol internacional. Mas vamos começar com a Copa Libertadores, Bernardo? Vamos! Afinal, quem tem moral nessa competição, pelo menos nos últimos anos, é o Palmeiras de Abel Ferreira, que hoje tem um duelo dentro de casa, não tem mais altitude, o Palmeiras está super confortável, 100%, só tem qualidades boas. Inclusive, se o Palmeiras vencer hoje dentro de casa, já garante a melhor campanha da Libertadores nesse ano. Mais uma vez, o Palmeiras do Abel melhorando ou dando resultado na hora que precisa. E mudando o time em relação ao do ano passado, Sim. né? Se a gente pegar... Houve contratações para essa temporada, mais badalada delas a do Vitor Roque, mas houve jogadores que já estavam no Palmeiras e foram potencializados para este ano aqui, como Felipe Anderson, Agustin Giai. Então é um time do Palmeiras que evoluiu. Podemos ver nessa temporada talvez a melhor versão do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira no que diz respeito a desempenho. Não sei se em títulos, mas em desempenho. Para mim, a melhor versão é de 2022, quando o Palmeiras não ganhou a Libertadores da América, mas em 2025 a gente vê um Palmeiras muito forte. É o melhor elenco que o Abel teve desde 2021, quando ele chega? Sim, é o melhor elenco, sem dúvida nenhuma, né? O investimento foi feito de forma pesada no Palmeiras. E como eu acho que uma das características principais do Abel hoje é a característica de como ele consegue potencializar esses reforços, como você falou. Hoje, por exemplo, ele não deve escalar talvez o time ideal dele, mas ele vai colocar o Lucas Evangelista no meio e ninguém vai sentir falta do Richard Rios ou de outro meio atacante. Ele não vai colocar talvez o Veiga para jogar e ninguém vai sentir falta do Veiga. Ele vai colocar o Bruno Fux na zaga, que talvez fosse um problema, hoje não é mais. Então, acho que o Abel tem esse poder e ele tá balanceando o time, Berna. Ele troca no time, coloca em outra competição. Ele descansa os caras, visto também o Super Mundial tá chegando, e vai ganhando todo mundo ali. Ele tem todo mundo na mão. Exatamente, né? Você falou sobre o Bruno Fux, acho que esse é o principal exemplo. Bruno Fux era um zagueiro nota 5 no Internacional. Médio. E aí no Palmeiras ele tá jogando muito, né? O Abel perdeu o Murilo, perdeu o Mikael, né? Apelou para o Bruno Fux e ele está entregando resultado, jogando num sistema com a saída de bola com 3 jogadores. O Giai jogando mais fechado, o Gustavo Gomes centralizado e o Fux pelo lado esquerdo. Ele sempre jogou pelo lado direito, né? Então, assim, pelo lado direito, à frente do Giai, quando não tem o Felipe Anderson, ele precisa poupar, como fez no jogo contra o São Paulo, ele coloca o Alan. Então, assim, as coisas vão acontecendo de forma muito positiva para esse time do Palmeiras, que é muito forte. E vai jogar contra o Bolívar, como você bem disse, uma partida tranquila, né? O técnico Flávio Robato não tem grandes jogadores à disposição. O grande aliado dele é a altitude de La Paz, 3.600 metros. Mas a gente pode prestar atenção ali no Ramiro Vaca, que é bom jogador, na seleção boliviana, no Justiniano, meio-campista, cabeça de área também da equipe do Bolívar, mas é isso aí, não tem muito mais coisa não. Então a tendência é que o Palmeiras vença e vença de forma confortável o Bolívar, independentemente da escalação da equipe alviverde no jogo de hoje em São Paulo. É um time que lidera o Campeonato Brasileiro, vencendo o São Paulo com um gol aos 50 minutos do segundo tempo do Vitor Roque. E quando a gente fala sobre o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, 25 milhões de euros, a gente espera isso. Jogador que decida partidas, né? Esses 2 pontos que o Palmeiras ganhou contra o São Paulo, pois empatava por 1-1 e ganhou 3 pontos, ou seja, 2 a mais, podem fazer toda a diferença lá na frente quando o Campeonato Brasileiro chegar na fase decisiva. Então a gente olha para um time como o Flamengo mal fisicamente e olha para o Palmeiras, falando sobre os 2 antagonistas, sobrando fisicamente nessa parte da temporada. Um ganhou o Campeonato Estadual, o Flamengo, o que adianta? E o outro usou o Campeonato Estadual para fazer testes. Perdeu para o Corinthians, só que quem está sorrindo agora é o técnico Abel Ferreira. E é claro que BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você nesse grande jogo de bola entre Palmeiras e Bolívar hoje à noite no Allianz Parque. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado. Você pode digitar também no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Clique aqui no botão Copa Libertadores e aí você vai ter logo aqui na frente Palmeiras e Bolívar, tá?
Você tem BandBet Multiplica, já expliquei para você com odds turbinadas, mas você também pode criar a sua aposta personalizada. E é isso que a gente vai fazer agora. Clicando aqui no jogo, Palmeiras e Bolívar, você vai abrir a página da partida, tem aqui estatísticas, né? Os últimos jogos, né, de ambas as equipes. Só vitória. Só vitória para o Palmeiras, 3 derrotas do Bolívar, uma vitória só. Então é óbvio que o Palmeiras é favoritaço nesse jogo. Você vai criar a aposta, tá? E aí você vai ter direito, abriu aqui, LDU e Flamengo. Você vê como são as coisas, né, Isa? O Flamengo me persegue, não sei por quê. Não larga do seu pé. Não larga do meu pé, exatamente. Vamos tentar mais uma vez aqui com Palmeiras e Bolívar, tá? Criando a aposta aqui para Palmeiras e Bolívar. Vamos lá, clicar aqui no botão Criando Aposta e abriu mais uma vez Flamengo e LDU. É mole! O Flamengo tá na sua cabeça. Hoje será um dia longo. Vai demorar. Vamos de BandBet Multiplica. Vamos de BandBet Multiplica. Com odds turbinadas exclusivas no mercado para você, para essa partida entre Palmeiras e Bolívar. Ou seja, Palmeiras vencendo o primeiro tempo, vencendo o segundo tempo, ou seja, a partida... e ambas as equipes marcando, essa combinada está pagando 4,35 contra 3,80 do restante do mercado. Então você tem uma oportunidade exclusiva com essa combinadinha que é bem factível, que eu e a Isa estamos sugerindo para você. 4,35, meu camarada. É mole? Só na BandBet você tem essa odd. Vamos continuar falando de Libertadores da América, porque tem jogo hoje no Grupo da Morte, o Grupo F, né, Isa? Jogo importantíssimo hoje entre o Nacional do Uruguai contra o Internacional. Sim. Só nomes parecidos nesse grupo da Libertadores, tirando o Bahia ali, que é o diferente. Berna, muitas camadas esse jogo, já que o Bahia tropeçou ontem. Era um jogo difícil, fora de casa, a gente pontuava aqui no Band Placar ontem mesmo. Mas hoje o Inter também tem um confronto difícil em Montevidéu, precisa vencer a partida e provavelmente teremos uma decisão, caso o Inter faça a sua parte hoje de ou vencer ou empatar, uma decisão no Beira-Rio entre Bahia e Internacional e aí talvez, muito provavelmente, os dois decidindo uma vaga só. Só um passará para a próxima fase e um ficará ou provavelmente irá para a Sul-Americana. Dá para vencer os jogos de hoje do Inter? O Inter não vive num bom momento. São 3 derrotas seguidas, está meio complicado ali, instável. Assim, o time do Internacional é melhor do que o do Nacional. Mas ali é o seguinte, o jogo é no Parque Central, um alçapão, e o Nacional causou problemas aos 2 brasileiros jogando fora de casa. Sim. O Nacional ganhou todos os pontos fora de casa. No Parque Central ainda não se deu bem. É bem verdade que terá 2 jogos no Parque Central. Hoje contra o Internacional e vai decidir contra o Atlético Nacional de Medellín, que para mim é o melhor time do grupo, também em Montevidéu. Então é o seguinte, Isa, resumindo toda a história, o Internacional vai jogar com 3 volantes nessa partida, Thiago Maia, Bruno Henrique e Fernando. Não tem, e esse é um problema seríssimo para a equipe colorada, seus 2 centroavantes. O Ener Valencia sofreu uma lesão muscular no jogo lá do Atanásio Girardot, contra o Nacional de Medellín, né? E o Borré tá machucado também. Então vai o Luca, um garoto, né? Atrás dele jogam o Alan Patrick e o Wesley, e aí o resto da defesa é aquela que a gente conhece, né? Com o Antony, o Aguirre, Vitor Gabriel, Vitão e Bernabé, que tá devendo futebol nessa temporada, jogando pelo lado esquerdo. E aí a gente olha para o time do Pablo Peirano, Nacional, o bolso de Montevidéu, e identifica algumas qualidades, alguns bons jogadores, né? O Coates é zagueiro, costuma jogar numa linha de 3 zagueiros. O Coates é um zagueiro que já foi da seleção uruguaia, jogava no Sporting de Portugal, é o símbolo desse time, é o principal atleta desse time. Tem o Jeremias Recoba jogando no meio de campo, pelo lado esquerdo, e na frente o Nico Lopes. Nico Lopes, que é a lei do ex. Exatamente, jogou no Internacional e está fazendo uma belíssima Libertadores da América. Então é um jogo muito complicado para o Internacional, e claro que BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você nessa partida. Você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui em cima e mais uma vez vai aparecer a seção com BandBet Multiplica. Clique aqui no botão Copa Libertadores, tá? Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e automaticamente você é direcionado à capa do site, tá? Você pode digitar no browser de sua preferência também, bandbet.bet.br. E aí é o seguinte, Internacional vencendo o jogo e ambas as equipes
marcando. O BandBet está pagando R$ 5,75 com odds exclusivas para essa combinada. Em contraponto, o mercado, em média, que está comendo poeira, está pagando R$ 5,00. Então não tem por que você não fazer a sua fezinha nesse clássico do futebol sul-americano, de um lado o Internacional bicampeão da Libertadores contra o Nacional do Uruguai, que é tricampeão, muita tradição em campo nesta partida. Falando em tradição, o Barcelona, tradicionalíssimo clube espanhol, pode conquistar o título hoje jogando contra um arquirrival de cidade. Isa, eu acho que o Barcelona vai ganhar esse título hoje. Eu também acho, até porque a equipe do Espanhol está lutando contra o rebaixamento, então deve ser uma partida bem tranquila para o Barça, que não vê a hora de levantar seu troféu. É verdade que o jogo é fora de casa, mas mesmo assim, Berno, não vamos adiar. Ontem, por exemplo, o Real Madrid estava empatando o jogo, isso já daria o título ao Barça, é uma questão de tempo, e acabou fazendo um gol nos minutos finais ali da partida e adiando o título talvez para hoje. O Barcelona depende apenas dele para coroar a temporada e esquecer um pouco que foi a Champions. Acho que o Barcelona também queria a Champions, chegou perto de chegar à final, mas coroa a temporada e valoriza o que fez no Campeonato Espanhol. Sem dúvida, Isa. O Barcelona que vem de uma vitória por 4-3 num jogo de puro entretenimento sobre o Real Madrid em Montjuïc. A vantagem para o Barcelona, você falou, e é fato, o Barcelona joga fora de casa, mas é na cidade de Barcelona, no estádio Cornellà El Prat. Então, assim, o Barcelona é um time muito superior ao do Espanhol, são rivais da cidade, o Barcelona com identificação maior com a causa separatista da região da Catalunha e o Espanhol mais alinhado ao governo central de Madrid. Então tem uma questão política que transcende as quatro linhas nessa partida. O técnico do Espanhol, Manolo Gonçalves, tem uma péssima equipe à disposição, 6 jogadores de muita expressão. Em contraponto, o técnico Hansi Flick deve ter o Lewandowski hoje começando a partida, até porque o Ferran Torres, que vinha sendo improvisado na posição de centroavante, está machucado, né? Então a gente vai imaginar o Barcelona com alguns desfalques importantes. O Koundé é dúvida na lateral direita, se não jogar vai o zagueiro Eric Garcia. O zagueiraço Íñigo Martínez está fora, está suspenso. Então o Christensen deve ser titular na zaga central. Na quarta zaga, aí sem novidades, o Cubarsí deve ir para o jogo. O Balde pelo lado esquerdo. E aí, do meio para frente, é aquele time que a gente conhece. Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha. E aí, finalmente, Robert Lewandowski à frente. A matemática é muito simples. O Barcelona ganhando o jogo é campeão. Se empatar, ainda não é matematicamente campeão. Precisa de mais um ponto em 2 jogos restantes, Villarreal e Atlético Bilbao, adversários melhores do que o Espanhol, para ser campeão, ou seja, na minha opinião, na da Isa também, é questão de tempo para o Barcelona levantar o caneco na Espanha. E claro que na BandBet a gente tem as melhores oportunidades do mercado para esse jogo de bola. É um clássico da Catalunha entre Espanhol e Barcelona. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e imediatamente você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. A mágica acontece, você já vê aí as melhores oportunidades do mercado. Clique na aba Futebol, no botão Futebol aqui no menu horizontal na parte superior do site. Você já tem aqui uma edição também de BandBet Multiplica sobre esse jogo de futebol. É o seguinte, Barcelona ganhando o jogo com mais de 2,5 gols, ou seja, a possibilidade de uma goleada do Barcelona, sim, é possível. Pagando 2,10 na BandBet, está muito fácil. Essa contra 1,73 no mercado. Então, é claro que você vai fazer a sua fezinha na BandBet para esse clássico regional entre Espanhol e Barcelona. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.